escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Amados e preciosos ouvintes, irmãos e a todos que estarão à escuta dessa programação, hoje sendo domingo, queremos aqui estar mais uma vez aqui preparando para mais um momento da pregação da palavra do Senhor. E antes de começar a pregação, quero estar citando aqui uma escritura aqui no livro de Salmos, aqui o salmista 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas e de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás a paz, melhor dizendo, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Bom, meus amados, aqui como existe papais que durante a semana irá frequentar mais seus momentos de dificuldade de trabalho, enfrentar trânsito e estar no trabalho para ganhar o seu pão de cada dia, para levar o sustento para dentro de casa para os seus filhos, e que Deus possa abençoar o coração desse papai, dessa mamãe que estará nos cuidados domésticos dentro da sua casa, fazendo ali o seu almoço, o seu jantar, o seu cafezinho, e que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês através da palavra do Senhor que irá ser pregada aqui através dessa programação. E quero estar aqui levando a minha oração até você, meus preciosos ouvintes e amados irmãos. Amado Deus e precioso Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Pai querido, Pai amado, aqui com essa escritura, conforme o Salmo 128, qual acabei de citar, meu Deus, ler para esse momento de meditação pela palavra, Pai. Essa oração, Pai, possa chegar em cada lar, ao coração de cada ouvinte que irá ouvir, Pai, e que eles recebam as bênçãos do Senhor, Pai, através dessa oração, meu Deus, que pelo poder do nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, e que nós possamos ter, Pai, o nosso domingo, a nossa semana cheia de bênção do Senhor em nosso favor, que o Senhor esteja com as mãos de misericórdia do Senhor estendidas, Senhor, em nosso favor. Olha para cada lar cristão, cada pai de família que estão
estarão no trabalho, cultivando ali para trazer o pão para dentro de sua casa, Pai. Que o Senhor possa ajudar, abençoando a vida de cada um, Pai. E quero que o Senhor, Pai, pedindo ao Senhor também neste momento as tuas bênçãos, Pai, em favor do teu filho que vai trazer a palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, o seu lar, sua família. Deus, que o Senhor trata com cada um, Pai, cada filho do Senhor, com as tuas mãos santa e poderosa, ela possa estar estendida em nosso favor. Pai, eu peço a Ti, Deus querido, santo e amantíssimo Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fica conosco, Pai, e abençoa-nos, Pai. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, Pai, nós vamos necessitar das Tuas santa e preciosa graça, das misericórdias do Senhor. Pai, ajuda nós, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor, que eu te peço, Senhor. Ó Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, abençoa todos os nossos familiares, parentescos, todos, Deus. Ajude e abençoe a vida de cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, Deus. Fica conosco, Jesus amado, fica conosco. Entra no nosso ser, no nosso subconsciente, na nossa alma, nos nossos corações, ó Deus querido. Eu peço a Ti, Deus Pai, santo e eterno, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos através desta programação. O desejo do meu coração é que vocês todos sejam ajudados, nem que seja um pouquinho só, 1%, né? Nosso desejo é que vocês cresçam um pouquinho na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou tomar aqui um versículo no Salmos de número 89, o verso 7, para nós termos o nosso assunto desta vez. Diz assim o salmista, que é de Etã, o Ezraíta: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, é grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Nós trazemos sempre nestas pequenas palavras matinais um pouquinho de cada vez do ensino bíblico. A minha maior parte que estive no Tabernáculo da Fé, desde que eu fiquei por 46 anos, e 29 destes 46 eu trabalhei como que professor de crianças. Então nossas palavras eram poucas, curtas, ilustrativas, e sempre em conversa com as crianças, porque assim era melhor a instrução para que todos aprendessem. E como se tratava de crianças pequenas e até a adolescência, os assuntos eram muito variados para abranger pequenos e os maiores também. Eram variados os estudos. E parece que nós acostumamos com isso, e dar conselhos. Mas a Bíblia, ela é um conselho. Aí você pode dizer assim, mas o conselho deve tirar de um para o conselho. Eu gostaria de dizer isso. A Bíblia é o conselho de Deus. É o conteúdo, é um livro fechado que eu posso, nessa ocasião, queria chamar de o conselho de Deus. Então, neste conselho estão todos os conteúdos sobre como nos conduzir,
desde pequenos até a morte, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. O conselho de Deus é a Bíblia. Se nós obedecermos este conselho, então nós saberemos como nos conduzir nos bons e maus momentos, na alegria e na tristeza, na fartura ou na escassez, com dinheiro ou sem dinheiro, com amigos ou sem amigos, porque este conselho abrange toda a situação humana no seu curso da vida terrena. E um dos conselhos que está contido neste conselho, desse livro, é este: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Nós encontramos que Deus não está sendo reverenciado por aqueles que deveriam reverenciá-lo. E a reverência é um fator importante da bênção. Olha só, é um fator especial para a bênção. Que às vezes nós queremos alcançar a bênção de Deus, mas somos irreverentes em sua presença. Como na Bíblia, neste conselho, nós encontramos também a respeito da família, os filhos com os pais. E vejamos que Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 9, ele dá um exemplo de reverência quando ele está falando sobre a disciplina. Mas eu vou tomar só o verso 9, que é específico sobre reverenciarmos. Verso 9 nos diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Aí quando a gente fala nós os reverenciamos, parece que se aplica isto mais há um tempo atrás, né? Vamos dizer, no século XX? Aí você vai, mas também os pais espancavam, os pais exigiam muito. Bom, se tinha excesso por um lado, mas também nós aprendíamos a reverência. Um filho não passava entre dois adultos conversando, não cortavam a conversa do pai e da mãe. Era um pouco diferente do que vemos hoje. Mas Paulo está nos dizendo, nós reverenciávamos. Aí ele então nos convida para uma reflexão. Faz-nos uma interrogação. Bom, se nós reverenciarmos, e nós, os mais antigos, até hoje os que têm pais vivos, talvez o pai está com 80, 90, ou 70, o filho está aí mais novo, mas já está adulto, ele reverencia o pai. Ele sabe a sua posição e a posição do pai. Então Paulo nos faz essa interrogação. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Bom, como eu vou? O que seria uma reverência a Deus? Então no verso 10 ele diz, porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, Deus, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Bom, onde nós vamos chegar como esse participantes da sua santidade? Porque o próprio Paulo escreve
que sem a santificação ninguém verá a Deus. Está no mesmo capítulo 12 de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós não podemos nos exaltar e achar que nós somos autossuficientes, mas acatar a sua orientação. E a orientação de Deus está onde? Numa profecia que surge lá na igreja, surge lá em tal lugar? Não. Toda a orientação de Deus para nós está aqui no conselho. E este conselho é a Bíblia, que abrange todas as normas de ordem e conduta da criança ao ancião. Este é um papel importante que nós devemos observar. Trago-vos à lembrança isso que creio eu que todos já sabem disso e às vezes ficam esquecidos. Mas as bênçãos, a reverência, ela produz bênção. Então a palavra de Deus, ela traz bênção para os que a reverenciam. E vamos ter um conceito mais abrangente de reverência. O que vem a ser essa reverência? A gente quer trocar o F, né? O V pelo F. Reverenciar é um sentimento de amor e respeito profundos. Quando temos uma atitude reverente diante de Deus, nós o honramos e expressamos nossa gratidão a Ele. Como? Quando obedecemos os seus mandamentos. Quando eu transgrido os mandamentos da Escritura, deste conselho, o que está acontecendo comigo? Estou deixando de reverenciar a Deus. Em outras palavras, eu estarei dizendo: Deus, nesse quesito, eu sou mais entendido que o Senhor. Eu sei mais. Você não vai encontrar muitas coisas dentro do mundo natural, entre as famílias, principalmente hoje em dia, entre que os adolescentes acham que sabem mais do que os pais. Então, se tem algum adolescente em casa, deixe ele ouvir isso. Tudo bem, você pode ter estudado mais que o papai, que a mamãe. Chegou à faculdade, e às vezes o seu papai não saiu nem do primário. Muitos, acredito que hoje em dia quase todos os pais saíram, né? Os mais velhos, muitos ainda vivem, que às vezes fizeram só a parte primária. Hoje é chamado de... até me esqueço agora como que é mudado assim, é primário, depois ginásio, era no meu tempo. Mas hoje usa-se fundamental, e depois vai subindo e assim sucessivamente. Mas vejam bem, este não é o caso. Bíblia, palavra de Deus, chamada nas Escrituras. Então nós temos a Bíblia em nossas mãos. E nós temos ela como palavras de Deus. Você tem ela como palavra de Deus mesmo? Agora, uma grande irreverência que nós encontramos hoje num mundo chamado evangélico é as pessoas acrescentarem suas próprias interpretações e também tirarem, dizendo que isso não tem mais validade, isso acabou, isso ficou pelo tempo. Quando a Bíblia nos mostra, em Hebreus 13:8, acho que sim, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Deus não tem sombra de variação, Ele é invariável. E o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 24:35, diz: céus e terra hão de passar, porém as minhas palavras nunca vão passar. Então, o que era a Escritura no tempo de Paulo, de João, de Pedro, de Jesus, é ainda hoje. Tinha validade? Tem validade.
tem validade e sempre terá, porque a palavra de Deus, ela tem sempre validade, é sempre presente. Nós encontramos que Deus não é eu fui, eu serei, mas sempre eu sou. O nosso pai natural, aqui, terreno, na carne, ele passa, ele morre, mas Deus não. Mas o pai, quando instrui os filhos no caminho, ele vai, mas as suas instruções ficam. E sempre quando se refere aos nossos genitores, nós vamos compreender que aquilo que realmente moldou a nossa vida, o nosso caráter, não passa, não morre. Então a Bíblia, quando nós a reverenciamos, em todos os momentos da vida, em qualquer ocasião, em qualquer situação, ela está ali presente conosco. Porque ela não ficou só na nossa mente, ela foi para o coração. A tua palavra escondi aonde? No meu coração escondi, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. Você vê este grande exemplo de pessoas que foram exiladas. Nós sempre mencionamos pessoas do Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento. Eles não tinham, de fato, um livro como nós temos aqui, para de vez em quando corrermos lá, correndo mais rapidamente, eu vou ler uma partezinha aqui na Bíblia, vamos ver se tem alguma coisa aqui que vai falar comigo quando eu estou passando nessa situação. Mas eles tinham andado no coração. Estava ali no coração de José, estava ali no coração dos jovens hebreus, estava ali no coração daqueles que foram exilados e que realmente reverenciavam o Senhor. E todos foram ao cativeiro, mas lá eles sabiam como se conduzir, aqueles que a reverenciavam. Não se deixavam levar pelos costumes das nações, não se deixavam levar pelos costumes das escolas, porque tinham escolas naquele tempo. Se você ler direitinho o livro de Daniel, você vai encontrar que eles foram instruídos nas leis dos caldeus e se tornaram sábios na lei dos caldeus. E quanto mais sábios eles se tornaram na lei dos caldeus, mais eles compreenderam que a lei de Deus é superior a qualquer outra coisa que o homem pode criar. Quando aquilo estava de fato nos seus corações. Então, se você tem esta reverência para com Deus, a bênção de Deus te acompanha. E tudo aquilo que vai contra esta palavra, seja de quem sair, seja do presbítero, seja do pastor, seja do padre, seja do papa, seja de quem for, que chama hoje de sacerdotes, que esse é um engano, não existem sacerdotes mais. Hoje o sumo sacerdote é Cristo e ele não morre, portanto ele é eterno. Ele é rei, sacerdote e profeta. Então não existe um outro profeta, porque os profetas duraram até João. Agora o profeta é Cristo, o profeta dos profetas, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Profeta, sacerdote e rei. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sigamos reverenciando a Deus. Amém.